Ok. Pessoal, na última aula eu cheguei a mandar para vocês o CAD Simulink. Vocês chegaram a abrir, a baixar o arquivo e instalar ele no computador? Na verdade é só É abrir, uma... né? Nós vamos precisar desse CAD Simulink aí para a gente poder começar a desenvolver as nossas lógicas, tá? De comandos elétricos. Bem, a primeira parte da apostila e a primeira parte que se aborda comandos elétricos, a gente fala de elementos de proteção. E quais são os elementos de proteção em um circuito de acionamento de uma máquina elétrica? A gente viu no modo de instalações elétricas prediais, né, o disjuntor. E dentro do modo de comandos elétricos, né, para máquinas, existem outros componentes além do disjuntor, que são os dispositivos que são os fusíveis, tá? E os relé térmicos. Né, os relé térmicos. Por quê? O principal objetivo nosso agora, além de fazer a proteção dos condutores elétricos, é fazer a proteção da máquina. Eu não quero que o motor queima, eu não quero perder esse motor elétrico. Então eu tenho que fazer a proteção também dessa máquina, né? desse motor, desse equipamento. Beleza. Oi? Você tá com baixar a tela? Tô, tá não? Não, pra mim tá aparecendo, a minha internet tá muito... Pode ser a minha internet tá muito ruim, cara. Não tá aparecendo pra mim, não. Não, mas a minha também não tá, não. Tá não? Mas Então, tá ruim, Pra mim tá tudo preto aqui também. então peraí que nós vamos coisa aí, peraí. Tá com você mesmo. Então o problema tá comigo aqui. Só um minuto. E agora? E agora? Ainda não. Ainda Não? não, pessoal. Tá tudo preto. Tá tudo preto. Não é possível. E agora? Nada ainda. Ixi, Maria, não é possível que vai dar pau. Acabei de dar aula aqui agora. Vou fazer o seguinte, eu vou sair da sala e volto, tá? Vocês não precisam de sair não. Fica aí. Eu vou sair e vou voltar. Voltei aqui. Beleza, cara. Vou compartilhar aqui agora. Agora sim. Agora foi. Foi? Agora foi. Então era o danado do aplicativo. Vamos lá então. Vamos dar sequência aqui. Bem, então voltando, né? A gente estava falando com vocês com relação ao predial, a gente aprendeu a questão dos disjuntores elétricos. E agora, para a instalação de comandos de máquinas, a gente tem a necessidade de estar fazendo a proteção do motor. Então a gente vai estar utilizando os relé térmico e fusível. Então a aula de hoje a gente vai falar sobre dispositivos de proteção, desde os fusíveis, né, e tipos de fusíveis, e vamos falar dos disjuntores, tá? Algum princípio disjuntor,
E a gente encerra amanhã, acho que a aula de hoje e de amanhã a gente vai encerrar esses dispositivos de proteção. Nós temos, né, todos vocês sabem, a gente tem uma N variedades de fusíveis aí no mercado. Então, a gente tem esses fusíveis aqui utilizados, a gente encontra aí no automotivo, né, proteção aí de circuitos elétricos dos carros, o disjuntor com a ampola de vidro, fusível com essa ampola de vidro, que a gente geralmente vê nos equipamentos eletroeletrônicos. Nós temos aqui os fusíveis diazed, a chave seccionadora do nosso poste ali também é uma chave fusível, então eu tenho um fusível aqui, e eu tenho os fusíveis NH. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é entender esses fusíveis, né, a aplicação dos fusíveis industriais, né, de comandos, que são os NHs aqui, fusíveis... Oi? Aí, nesse aí também entra o NH retardado e os ultra rápidos. Exatamente. Você deve lidar com isso lá constantemente, né, lá no VSB, né, na loja elétrica. Atendi um plantão quinta-feira passada, 2 horas da manhã, do outro forno, que é por 10 fusíveis, né? Pra atender NH retardado, vou ensinar foto, hein? Isso aí. Então a gente utiliza esses fusíveis aí para proteção das máquinas, né? Tem um porquê. Por que eu não uso disjuntor no caso dessa máquina e poderia estar rearmando em vez de fusível, né? Existe uma diferença nessas proteções que a gente vai estar olhando agora. Então, o fusível é um elemento que tem uma lâmina metálica, né? Uma lâmina metálica. Ele aqui tem envolvido em uma ampola de vidro. No momento que sofrer uma variação de corrente elétrica incompatível com a capacidade nominal do fusível, ele vai se romper esse elo e queimar. Você não tem como rearmar um fusível, né? Você não tem como consertar um fusível. Você vai removê-lo e jogar fora, tá? Então, os fusíveis têm essa proteção de efeito térmico da corrente elétrica. Então, a minha preocupação maior, né, na utilização de fusíveis é a proteção da máquina, do equipamento. Aqui tem uma simulação. Para a gente poder, simples, né, mas só para a gente relembrar o conceito. Eu tenho aqui um aparelho de 220 volts ligado em 600 watts, então dá uma corrente de 2.7. Então, se eu coloco um fusível de 0.5 ampere, a corrente elétrica vai circular e ele vai abrir, porque está passando uma corrente, né, a demanda aqui de 2.7, eu estou usando um fusível de 0.5. Se eu faço isso com 2 amperes, o mesmo vai ocorrer. Estou tendo um fusível com uma corrente e é instantâneo, olha, a carga ela desliga imediatamente. Então 2 amperes, aí o de 5 amperes, né? Deixa eu ver a simulação aqui. O de 5 amperes, meu circuito vai funcionar normalmente e a carga vai manter energizada. Deixa eu abrir de novo a simulação aqui que deu. Estava no computador. Então 5 amperes, 0.5, 2 amperes e 5 amperes. Meu circuito permaneceu energizado em virtude do valor da corrente nominal ser inferior à corrente do fusível. Então, os fusíveis, a gente tem a proteção, né, o fusível é para proteger o meu equipamento. Então, o diazed NH. Então, a gente tem umas características aí desses fusíveis, né? Eles são utilizados, tá, para carga indutiva, eletrônica e resistiva. Então, quando a gente fala indutiva, eu estou falando aqui dos meus motores elétricos, dos meus transformadores. Eletrônica, eu estou falando da minha soft starter, eu estou falando do meu inversor de frequência. E as cargas resistivas, tá? Meus bancos de frenagem de inversor, né, bancos de resistência em geral.
Eles são de efeitos rápidos e efeitos retardados e ultra rápidos. Então, os de efeito rápido, no momento que, e a gente viu aquelas curvas de atuação de tempo do disjuntor, o mesmo vai se aplicar aqui, porém com a característica do fusível. Os fusíveis que são rápidos, considerados como rápidos, eles vão atuar de uma forma instantânea quando observar o que? A variação de corrente elétrica. Então, se eu tenho uma corrente elétrica superior à minha corrente nominal, de forma imediata ele vai estar desarmando. Os de efeito retardado é justamente aquela corrente P/N, aquele fator, aquele fator IP/N do motor elétrico. Quando há uma corrente de partida no motor e ele atinge aqueles valores de 5, a 10 vezes a corrente nominal, eu vou precisar de ter um fusível de efeito retardado. E eu tenho aqui os ultra-rápidos, os fusíveis ultra-rápidos. Onde eu vejo fusíveis ultra-rápidos? Em alimentação, eu até bati uma foto de um painel de um inversor de frequência. Eu estou trabalhando num projeto para poder fazer substituição de uma partida direta de uma bomba por inversor. Eu bati a foto do painel que vai ser utilizado e eu coloquei nessa apresentação para mostrar para vocês. Lá eu estou utilizando um fusível com efeito ultra rápido, porque é um inversor da WEG em que a placa dele, eletrônica, ela não é protegida, não vem de fábrica essa proteção. Alguns inversores, como da B&B, eles já possuem essa da Siemens, costuma vir com essa proteção intrínseca neles, dentro do circuito eletrônico, da placa eletrônica dele. E esses da WEG é recomendada a utilização desses fusíveis. Eu tenho uma foto que eu vou apresentar. Então, os fusíveis de efeito rápido, usados em circuitos que não possuem considerável variação de corrente entre a ligação do circuito no equipamento e seu funcionamento normal. Ou seja, quando acionamos o equipamento, ele não gera um pico de corrente alta, como por exemplo luminárias e fornos. Então, eu não tenho pico de corrente, por isso eu uso um efeito rápido. Um efeito retardado é utilizado em circuitos de correntes na partida de alcance valores superiores à corrente normal de funcionamento, ou em circuitos que tenham sobrecargas por menos períodos, como por exemplo motores elétricos, cargas capacitivas em geral. Então, de efeito rápido, eu estou usando, onde não há uma variação brusca de corrente elétrica. O efeito retardado, onde eu tenho uma variação de corrente elétrica em um determinado período de tempo e depois volta à questão nominal. E efeito ultra rápido, apropriado para instalações industriais na proteção de semicondutores, tiristores, os GTOs e os diodos, equipamentos em circuitos eletrônicos. É o que eu acabei de comentar, que são os painéis aí com inversor de frequência. Então, onde eu tenho esses equipamentos, onde eu tenho essa eletrônica intrínseca embarcada nesses equipamentos elétricos de acionamento de máquinas, porque inversor de frequência e soft starter nós vamos estudar mais para o final, mas é justamente um dispositivo de acionamento. Eu vou estar controlando rampas de partida de motor e velocidade, então eu vou controlar isso dentro de uma máquina, isso aí, e para um processo industrial é de extrema importância controlar a velocidade, porque no momento que eu controlo velocidade, eu consigo controlar a vazão de produto, eu consigo controlar volume do meu processo, então está ligado à minha produtividade, quanto eu vou querer produzir de um determinado material no final do mês. As principais características tanto do fusível NH e do Diazed, eu vou voltar aqui que às vezes o pessoal não sabe, não ficou, olha, esse aqui é o NH, tá? E esse aqui é o fusível Diazed, ok? NH e o Diazed. Então, a corrente nominal, então a corrente máxima que o fusível suporta sem interromper o funcionamento do circuito. Este valor é indicado no corpo de porcelana do fusível. A corrente de curto-circuito, máxima que circula no circuito elétrico.
o curto deve ser interrompido de forma imediata com a queima do fusível. A capacidade de ruptura dele em kA, o valor da corrente que o fusível é capaz de interromper com segurança e não depende da tensão. E a tensão nominal, que é a tensão de isolação dele. Qual que é a tensão que aquela carcaça do fusível vai suportar em níveis de tensão. Então tem 500 volts em CA e até 600 volts em corrente contínua. Os fusíveis, tá? Tanto o NH como o Diazed, eles são... Existe aqui, olha, no próprio fusível, aqui nesse ponto aqui dele, aparece uma codificação de cor, tá? Que é essa tabela que vocês estão visualizando. Se o meu fusível é de 2 amperes, a cor vai ser rosa. Então aqui, olha, vocês vão ver um elo rosa. Esse parafuso que nós colocamos na base do fusível, né, que o fusível é isso aqui. Só que para a gente instalar ele, precisa de todas essas outras peças, tá? Então, esse parafuso aqui, no caso aqui está vermelho, no caso de 2 amperes, esse parafuso é rosa. Então, essa codificação de cor: marrom 4 amperes, verde 6, 10 amperes vermelho, 16 cinza, 20 azul e 25 amarelo. Então, essa codificação... Sim. Mas você falou aí, tá vendo? Eu tô vendo na cor que é até 25. Vamos supor que seja fusível de 50 amperes, 65. Tem cor? Tem a coloração, tá? Tem a coloração. Tem a coloração. Eu não coloquei aqui na minha tabela não, mas tem. Ok. Tá bom? Tem a coloração. Pessoal, então o fusível de Diazed, né? O fusível de Diazed, pra gente montar um fusível, se você chegar aí pro Sérgio lá na loja e pedir um fusível, ele de 25 amperes de Diazed, ele vai pegar isso aqui e te entregar. Se você não falar que precisa da tampa, do parafuso de ajuste, do anel de proteção e da base e da capa de proteção, ele não vai te vender. Porque são itens, são acessórios que vai fazer essa instalação. Então, se eu já fiz a montagem e eu estou fazendo uma manutenção, eu preciso vir aqui, pessoal, olha, esse elemento aqui, ó, esse e esse, é como se tivesse como se fosse um receptáculo de lâmpada, tá? O encaixe dele é roscado. Então, se você chega para comprar e pede apenas o fusível, esses outros acessórios não vêm. E se você também não tiver essa chave parafuso, é a chave que você vai pegar. Se vocês estão observando, tem 2 frisos. Tem um friso aqui nessa lateral e replica na outra lateral. Então, você vai encaixar esse parafuso nessa extremidade aqui, levar para a base do fusível e parafusar aqui no interior. Por que eu utilizo esse parafuso aqui, olha, esse parafuso de ajuste? Porque essa base do fusível, né, do próprio fusível, se é um fusível de 2 amperes e tem um parafuso de 2 amperes, ele vai encaixar perfeitamente. Agora, se eu tenho um disjuntor, um fusível de 6 amperes e eu quero colocar numa base de 10, ele não vai encaixar. Então, isso vai evitar com que os eletricistas de manutenção cometem erros de colocar fusíveis de corrente divergente com o que foi projetado lá, que já está em campo. Aí a gente coloca esse parafuso para fazer com que o encaixe seja de 2 amperes, o encaixe seja de 6 amperes, seja de 10 amperes. Eu consigo então criar uma barreira de proteção no momento que coloco esse parafuso. E outro detalhe, né? Eu já vi o pessoal tirar isso aqui fora e conectar sem um parafuso, que funciona também. Coloco o fusível com a corrente nominal diferente. Bem, dando sequência aqui, eu tenho o fusível, o parafuso. Isso aqui, olha, é o anel de proteção. Como eu comentei com vocês, nessa imagem, a gente vai observar que isso aqui é uma parte metálica, tá? Isso é uma parte metálica, olha, isso aqui é metal. Isso aqui é metal, como o receptáculo da lâmpada.
Então, por questão de segurança, eu preciso de quê? Criar um isolamento para não ter contato de quem for manusear esse fusível que esteja energizado. Então, olha, a pessoa que vier tirar esse fusível, o que vai acontecer se eu não tiver essa proteção? Ela tem um risco de conectar nessa carcaça metálica aqui, nesse anel metálico, e tomar um choque elétrico. Então, eu estou criando aqui um anel de proteção. Outro ponto também que nós temos, né, além desse anel de proteção, nós vamos ter essa capa de proteção para onde? Olha, para os cabos. Vai chegar um cabo aqui e vai sair um cabo aqui para o meu circuito. A mesma coisa, eu estou deixando partes vivas expostas, então eu tenho que comprar essa capa, que aí eu consigo proteger esse burner e esse burner aqui. Quando queima o fusível, tá? Essa parte interna, não sei se eu tenho uma foto aqui, eu acho que na apostila de vocês tem, depois eu dou uma passada pela apostila. Vai romper, sabe? Aqui é um pino. Que o fusível de azed, ele tem aquele elo metálico, igual a gente viu lá no de vidro, né? A gente vai ter esse cabo passando, só que aqui não é vidro, né? No de azed, é porcelana e aqui dentro tem uma areia. Eu não lembro mais o material dela, na apostila também tem. Não sei se é quartzo, não sei. Qual que é a finalidade disso? No momento que romper esse elo aqui de proteção, o arco elétrico vai ser extinto aqui dentro. Então eu tenho uma câmara de extinção de arco elétrico. Se eu não tenho essa areia aqui dentro, pode ocorrer um estilhaçamento desse porcelana que envolve esse fusível. Então no aspecto construtivo, todos eles vão ter uma areia aqui dentro, tá? Não sei se alguém já manuseou ou já deixou cair no chão e quebrar, ou queimou o fusível e você rompeu a parte aqui de trás, vocês vão observar que vai sair uma areia. Essa areia é justamente para criar a extinção de arco elétrico. E quando ele queima, né, o eletricista de manutenção está lá em campo. Em vez de ele ter que pegar o multímetro dele e medir continuidade desse ponto para esse ponto, o que ele faz? Já vai ter aqui, olha, esse pino rompido. Então, como aqui é de vidro, você vai ver onde que eu estou colocando a minha ponteira aqui, ó, você vai ver um pino rompido, né, para fora. Ele é levado para fora esse pino. Aí é indicativo que esse fusível queimou, tá? É indicativo de queima do fusível. Alguém dos senhores já viu desse fusível? Já chegou a instalar, manusear? Além do Sérgio? Eu nunca nem vi. Eu também não. Ele é muito usado em fio de linha também, esse fusível, esse de vidro aí, ele é usado muito em fio de linha, tem ele de 1 ampere, 3 amperes. Isso, esse aqui acho que todo mundo viu, né? Esse aqui acho que tá na vida nossa aí desde pequenininho. Agora esses aqui já estão lá na indústria, né? Esses dois eu já vi também. De azed e o NH retardado e ultrarápido. Hoje um conjunto desse aí não sai por menos de R$70 não, né? Um fusível desse aí fusível de 16, 25 amperes. O Gisley, 70, 80 reais. Não é? É isso aí. É mais ou menos isso mesmo. 80. Material elétrico não é barato, não é barato. Não é não. Então vamos lá. Fusíveis conhecidos como de azedem pode ser de ação rápida para operação de circuito sem pico de corrente e de ação retardada com circuito de corrente de pico menor que 200 amperes. Então, ou seja, os de azed, tá? Eles estão alimentados a um pico de 200 amperes. Para a proteção de motores contra curtos-circuitos numa determinada faixa de corrente, podemos utilizar tanto o NH como o de azed, mas a análise econômica indica que devemos usar os fusíveis de azed até 63 amperes. Então, até 63 amperes, vocês utilizam o fusível de azed, tá? Acima de 63 amperes, a gente utiliza esse camarada aqui, que é o NH, tá? Que é o NH. O fusível NH, a própria
figura aqui já mostra, ele é diferente do meu fusível de AZ. Eu tenho a base dele, também é comprada à parte, o fusível em si, e isso daqui, olha, é a ferramenta para a gente poder inserir e sacar ele dessa base. Hoje isso daí, a CNH também tem tamanho, você sabe, né? Tem. Tem T0, T00, Isso aí, tem tamanho. T000. Eu até mandei um catálogo aí da VEG, né, para vocês. Assim, tem vários fabricantes, eu baixei o da VEG, é só para vocês terem noção da quantidade de particularidade que tem esses fusíveis. Para você chegar a uma especificação de fusível, né, parece que é algo tão simples, mas tem N características que você deve observar, que você deve analisar, inclusive dimensão. Então, o tipo NH, os fusíveis limitadores de corrente NH, reúne as características do fusíveis retardado para correntes de sobrecargas e de fusível rápido para correntes de curto-circuito. São próprios para proteger os circuitos que em serviço estão sujeitos a sobrecargas de curta duração, por exemplo, partida direta de motores trifásicos, com rotor em gaiola. Então, possui os contatos facas prateados, né, que são esses contatos, proporciona perdas muito reduzidas de ponto de ligação. Então, quando a gente fala perdas reduzidas de ponto de ligação, a gente fala de aquecimento, né? A conexão é uma conexão boa, uma conexão perfeita. O corpo de esteatita para garantir a segurança total. Quando a gente fala esteatita, é justamente a questão de extinção de arco elétrico aqui dentro, porque vão passar valores de corrente aqui elevados. A tensão aí de 500 VCA a 250 VCA, capacidade de interrupção de 200 kA a 100 kA em circuitos de corrente contínua, né, 250 VCC. Esse é o painel que eu comentei com vocês. A foto deveria ter mandado uma foto mais perto, mas isso aqui, olha, é um painel de inversor de frequência. Aqui está o inversor de frequência. Esses painéis, esse painel aqui para alimentar é de 100 cavalos. Tá? É um inversor de 100 cavalos. Aqui está a parte de comando, né? Tem uns disjuntores, uns relés aqui. E aonde está aqui embaixo tem uns filtros indutivos, tanto de entrada como de saída. Depois a gente entra nisso. Mas o meu foco principal aqui, olha, tá aqui. Aqui são os fusíveis NH e aqui são fusíveis NH. Então eu chego com meus cabos vindo aqui da minha fonte de energia, que é de um CCN. Então, o que é o CCN? É aquela foto que está lá no nosso perfil de WhatsApp, do grupo nosso de WhatsApp. Ali são CCN. Então, os cabos saem de uma gaveta daquele CCN, entra por uma seccionadora fusível, tá? Alimenta um barramento e aqui, olha, né, entra no meu inversor e aqui vai a saída para o motor elétrico. Então, aqui eu estou saindo para alimentar o motor elétrico. Esse inversor de frequência, né, esse projeto em específico, o que estava acontecendo? São duas bombas de 100 cavalos, né, serão dois painéis. As bombas eram em partida direta. E é um sistema de bombeamento de água. E estava ocorrendo que a gente chama de cavitação das bombas. O que é essa cavitação? No momento que entra ar na tubulação, ou seja, aqui no sistema em partida direta, a frequência é 60 Hz. Então a vazão de água, eu não tenho controle sobre ela. Então pode ser que a bomba está puxando muito rápido e comece a entrar ar na tubulação. Entrando ar na tubulação, você vai ter problema de fazer furos nas gajetas, no sistema de gachetas das bombas e nas válvulas que estão nesse circuito. Então sempre estava tendo paradas, né, e ocasionando paradas de produção em virtude de cavitação de bomba e de válvula. As válvulas estragavam com mais facilidade e com mais com tempo reduzido, e as bombas também. Então estava acontecendo uma necessidade de manutenção periódica. Com a utilização do inversor de frequência, a gente vai ter o controle da vazão. Então eu vou saber, de acordo com o nível do meu reservatório,
eu vou conseguir controlar a proporcionalidade de vazão de água que vai ter nesse sistema. Aí com isso eu evito a cavitação. Eu vou entrar nesses termos lá na frente, tá? Que é mais prático para a indústria. Eu sei que, né, não está no dia a dia nosso de sala, né, de vocês, para vocês entenderem qual que é o impacto de um acionamento mal feito. Quando eu escolho acionar uma bomba de forma errada, eu tenho um impacto em cascata. Eu tenho impacto, nesse caso aqui, na bomba, eu tenho um impacto na válvula, eu tenho impacto no consumo excessivo de energia elétrica, eu tenho um impacto em produção, eu tenho um impacto de custo de manutenção e vai gerando uma cascata de prejuízos ali em volta. Então, o acionamento e o comando a ser escolhido para um determinado equipamento é de extrema importância. É algo que hoje, né, eu falo que são anos de experiência para um profissional chegar nessa forma. Tá gravando a aula aqui, mas eu vou falar. Eu me sinto um pouco seguro ainda em escolher sistemas de acionamento. Quando chega para mim um projeto para desenvolver dessa forma, eu tenho que trocar informação, eu tenho que abrir o jogo com outras pessoas e a gente bater um papo. Então eu participo dos engenheiros mecânicos, né, o pessoal da automação, o pessoal de área que tem uma certa experiência, que já consegue ver, que dá manutenção, né, nos equipamentos, consegue falar para a gente, olha, dá defeito disso, o equipamento está comportando de uma forma diferente, e a gente consegue fazer umas análises e tentar melhorar o acionamento, substituir o acionamento. Então é um estudo assim que é bom, eu por exemplo gosto de fazer em conjunto com o pessoal. E aqui, olha, eu já teve situações que o pessoal colocou o disjuntor, né, e queimava, às vezes uma movimentação em carga, né, queimava a placa semicondutores aqui do inversor de frequência. Então, a utilização desses disjuntores, né, desses fusíveis, né, dos fusíveis, é sempre importante verificar com o fabricante do inversor se é, né, de fato necessário inserir ou se não é necessário. A gente sempre olha o catálogo do fabricante, mas a maioria deles são. Eu vou abrir aqui a apostila antes da gente continuar com disjuntores, com a apresentação, que eu acho interessante a gente dar uma pincelada na apostila. Então aqui, pessoal, vamos abrir. Aqui está os fusíveis, né? O NH, diazed, os fusíveis cartuchos e o de vidro. A simbologia está aqui representada. Observem que foi o que eu tinha comentado com vocês, tanto no fusível fusível comum cartucho, o NH e o diazed, eu tenho aqui a minha lâmina de proteção. Esses pontos aqui, olha, é justamente, né, isso aqui, ó, é justamente a areia que eu falei que está envolvendo esse elo de proteção para evitar a questão de estilhaçamento, para conter o arco elétrico, tá? Conter o arco elétrico. Lá naquela imagem minha, eu não mostrei para vocês que o ponto 4 aqui, olha, é justamente aquele elo que eu tinha comentado com relação ao caso queima do fusível. Esse elo aqui vai mostrar para vocês, ele vai se soltar, ele vai se desprender. No fusível NH tem um pino, tá? Tem um pino aqui, aonde que se ele tiver suspenso, se ele tiver levantado, é porque houve um rompimento aqui dentro do elemento do elo de fusão, tá? Desse elo de fusão aqui se rompeu. Então esse pino aqui mostra também pro operador, pro eletricista mantenedor aí. São elo de fusão, tá? Então aqui eu tenho o fio, que são a lâmina. Vamos ver aqui, vou passar aqui pela apostila. Essa apostila é boa, que ela tem muita figura, né? Contato
A areia, tá? Tá como areia aqui também, mas não tem um nome essa areia, tem um material. Quem tá vendo, ó, o constituído de um fio muito fino, paralelo com o elo fusível. No caso de fusão do elo fusível, o fio do indicador de queima não suportará a corrente e também se fundirá, provocando o desprendimento da espoleta. Então a espoleta é justamente aquele ponto que eu comentei com vocês do fusível de AZ e aqui no fusível NH. Então tem uma, né, o termo correto é uma espoleta, onde que ela vai se desprender, indicando que aquele fusível sofreu uma avaria. Aqui vem a explicação que nós já fizemos de fusível rápido, das características, né, de tempo versus corrente, a questão de ruptura, as curvas de atuação. A curva de atuação, a interpretação é a mesma dos disjuntores, tá? Eu tenho aqui a corrente I, são múltiplos, né, múltiplos de 10, então aqui eu estou falando de 10 vezes 2 é 100, 10 vezes 3, 1000, 10.000, 10 elevado a 1, e aqui meu tempo de atuação, tá? Meu tempo aqui de atuação. Então, com base no meu valor de corrente, com base no meu valor de corrente elétrica, vai sair torto aqui que eu não estou conseguindo riscar, com o valor de corrente e com o meu tempo de atuação, eu vou chegar num valor aqui de fusível, tá? O valor do fusível para mim poder especificar as características dele. Aí a curva, com características da curva. Então olha só, se eu tenho aqui uma corrente de 30 amperes, né? E tem aqui um tempo de atuação de 20, nós vamos estar adotando, olha, a gente está aqui, ó, de 6 a 10 amperes, está vendo que tocou na curva de 10, a gente pode estar, nesse caso aqui, ó, a gente pode adotar o de 10 ou de 6, porque ele está dentro da faixa de 6 a 10. Nesse caso, como tocou a curva, vamos usar um de 10, tá? Então, a curva de tempo versus corrente. Isso é idêntico ao fusível, aos disjuntores que a gente viu lá, as curvas dos disjuntores de acionamento. Aqui vocês têm uma vista talvez melhor, né, da imagem. O fusível está aqui, o anel de proteção, o parafuso, a base e a tampa, tá? Como eu comentei com vocês, olha, isso aqui, essa parte vai ser roscada a essa aqui da base. A tampa aqui, cobertura de base de proteção e o parafuso de ajuste. Então, cada parafuso é de acordo com o valor da corrente que o fusível vai ser inserido aqui nessa base, tá? Conforme eu expliquei, mas não demonstrei, aqui nessa foto a gente já mostra. Eu tenho aqui a chave, então nesse friso aqui e aqui embaixo tem o outro, eu vou encaixar e vou fazer o que? O parafusamento, tá? Rosquear isso aqui. A gente não tem outra ferramenta sem ser essa aqui para poder fazer essa conexão. Então, se vocês deram uma lida na apostila, vocês vão conseguir, vocês já devem ter dado uma olhada nisso aqui. Os fusíveis NH, então nós temos a base, né, o fusível e a minha chave aqui para poder sacar e inserir esse fusível. Então, aqui mostra, né, a forma que você vai ter que inserir. Já uma vez eu tentei sacar isso aqui sem esse punho, não é fácil e não dá certo. Para quem já teve que extrair. Aqui está a codificação de cores. Aí, Sérgio, na apostila já está completo aqui,
63 amperes, a cor é cobre, a rosca não é mais E27, passa para E33, tá? Porque é um fusível mais robusto. 50 ampere é branco, 35 é preto e 63 é uma cor de cobre. Então aí tá a Aí tabela ela chega até completa. 63 só, porque acima do 63 já usa NH, né? Perfeito, perfeito. Já uso NH. Perfeito. Aqui tem a codificação de corrente para o fusível NH, que são os tamanhos, né? Conforme você já tinha comentado. Aqui 250. Ok. Vou abrir aqui o catálogo da VEG, que eu mandei para vocês aí também. Então, ó, esse catálogo aqui ele vai mostrar todo o aparato, né, coincidentemente mostra aí a foto de um painel de inversor de frequência e usando aqui na entrada os fusíveis NH. Então, estou utilizando os fusíveis NH aqui, tá? Essa parte aqui é tudo circuito de comando, tudo isso aqui é circuito de comando, né? Tudo circuito de comando. E os meus amigos aqui que nós estamos estudando hoje está aqui acoplado nesse painel. Um detalhe aqui para vocês a conexão. Então o catálogo, né, ele tem aqui apenas uma forma de consulta, né? A VEG faz uma diferença entre AR e GL. A questão de AR vai ser a questão do ultra rápido, do GL de efeito retardado. Então aqui, ó, isso mesmo, AR é ultra rápido, isso VEG, tá? Tipo NH, contato faca, tensão de 690, a capacidade dele de 100 a 100K a 690, corrente nominal de 20 a 1000, tamanhos, né, que o Sérgio comentou, 00, 00, 1, 2 e 3. São todos fabricados conforme essa norma aqui, ó, IEC 60264. Todos com essa normatização. E aqui está a codificação de cada um deles, né? Retardo, o NH, retardo tipo D, o GL, GH. Nesses, as curvas, né, de atuação, esses fusíveis aqui, olha, a VEG hoje tem umas conexões para indicar se o fusível queimou ou não, se precisar de sinalizar isso para o CLP, você consegue utilizar esses blocos de contato. É possível fazer isso. A VEG hoje ela tem uma conexão que você pode realizar. A base ela já está te proporcionando aqui elementos de segurança, né? Que são as placas de distanciamento entre eles, de isolação. O punho saca, né? Saca-faca. As questões das dimensões. Então, você tem o AR, você tem as dimensões de cada um deles para ser inseridos no painel, né, o espaço que isso vai ocupar. Então, quem é projetista de painel, igual eu comentei nas últimas aulas de predial, tem que trabalhar com as dimensões, né, do arranjo desses componentes elétricos, porque vai impactar no tamanho e é necessária a preocupação com a ventilação interna desses painéis elétricos, as curvas, né, tanto dos fusíveis, né, os fusíveis AR, então a gente consegue estar trabalhando com as curvas do fabricante, que isso aqui ele conseguiu desenvolver em laboratório, então é o comportamento real desses fusíveis, a questão das limitações de corrente gráfica. Eu não vou pegar muito agora em relação a dimensionamento, pessoal, porque o foco agora é comando. Então a gente sabe que para realizar proteção de equipamentos, né, vocês vão trabalhar com os fusíveis de AZED e os fusíveis NH. É isso que é importante vocês saberem que existe e que são esses tipos de proteção. Agora o dimensionamento a gente vê mais à frente. A gente vê no modo de instalações elétricas industriais, que aí fica uma coisa mais teórica para a gente finalizar lá.
e os métodos de partida vai influenciar nesse dimensionamento. Então, por isso que a gente tem que primeiro estudar os métodos de partida para depois começar a fazer o dimensionamento correto. Então, os tipos NH, contato faca, e aqui vem dados. Dados de fabricante, eu não vou ficar passando página por página não, porque a gente vai perder tempo. Olha só, um equipamento desse aqui, olha. Ao comando aqui do equipamento está aqui, ó. Então tem motores elétricos aqui e sensores que vai fazer o controle. Então a gente tem que saber criar esse comando aqui, ó, contato auxiliar do fusível, tá? Esse contato que eu estava comentando com vocês a respeito de acessório, né? Eu quero mandar uma informação que houve uma falha, queimou um fusível. É necessário mandar essa informação, é importante. Eu posso colocar essas adaptações aí no meu fusível. Aqui, olha, modelo dos inversores CFW09, aí já indica aqui as características dos fusíveis de referência da VEG para proteção, tá vendo? Ela já amarra os inversores dela com os fusíveis. Então, assim, saber consultar o catálogo de fabricante é extremamente importante para a gente que trabalha na área de manutenção ou para a área de projeto. É neles que a gente vai conseguir interpretar as informações necessárias para a gente estar trabalhando. Vamos falar um pouquinho então agora dos disjuntores, só para a gente relembrar alguns conceitos e a gente finalizar a nossa aula, e amanhã a gente fala sobre os relé térmico, tá? Relé térmico e disjuntores motores. Então nós temos aqui os disjuntores, comum aí que nós já tínhamos observado na instalações prediais, os bornes de entrada, borne de saída, disjuntor tipo DIN, disjuntor tipo NEMA. Aqui nós temos a parte magnética, né, da bobina, e aqui a parte térmica, né, a parte térmica do disjuntor. A minha alavanca, manopla de alavanca, e quando há uma dilatação dessas lâminas metálicas, né, uma variação dessas lâminas bimetálicas, elas se dilatam de forma proporcional, essa alavanca aqui vai sofrer um movimento de desarme. Quando há uma excitação de um campo magnético nessa bobina, isso provocado por curto-circuito, essa manopla ela vai ser atraída, fazendo com que essa alavanca aqui faça com que rebata nesse ponto e desarme o disjuntor. Então aqui eu tenho a parte térmico e aqui eu tenho a parte magnética do meu disjuntor. Então eu tenho um funcionamento termomagnético dele. E aqui a minha mola de rearme, né? Aconteceu um problema, seja na parte de curto-circuito, né, que é a parte magnética, ou seja, por aquecimento dos condutores elétricos, vai estar atuando essa minha manopla. O mesmo a gente vê aqui, tá? O mesmo a gente vê aqui. Então, nós temos aqui, né, o desenho do disjuntor, o esquema elétrico do disjuntor, onde eu tenho os bornes 1 e 2, a corrente passa pela resistência de valor ER. Então, tem a corrente elétrica, entra pelo disjuntor, passa aqui pelo resistor E, que está próxima da lâmina bimetálica, tá? Que é essa lâmina aqui. Então tem dois materiais diferentes, duas lâminas bimetálicas. No momento que ela sofrer essa dilatação, vai acionar aqui e a minha alavanca desarma. O eletroímã né? Então aqui está meu eletroímã, é dimensionado para atrair a extremidade do atuador A. Então, ele vai atrair essa extremidade aqui do atuador, conforme eu já tinha explicado na figura anterior, e vai provocar o desarme através de curto-circuito.
essa situação A irá girar em sentido indicado, liberando a abertura do par de contato C pela ação de M2. Então aqui tem a mola, né? Eu vou conseguir fazer o desarme do meu circuito, do meu disjuntor. A intensidade magnética capaz de acionar o atuador é proporcional ao número de espiras da bobina e da intensidade da corrente elétrica. Então, o que vai influenciar a sensibilidade de curto-circuito do meu disjuntor, pessoal, a gente está falando do aspecto construtivo, tá? Apenas para vocês entenderem, vocês saberem, né? A quantidade de voltas que eu vou ter aqui dentro, nessa bobina, é que vai determinar a sensibilidade de curto-circuito do meu disjuntor. Se for um disjuntor com uma sensibilidade de 3.000 amperes de curto-circuito, eu vou ter uma baixa concentração de bobinas. Se for uma corrente de curto-circuito maior, eu tenho uma quantidade de bobinas maiores. Nessa simulação aqui vocês vão ver o efeito térmico, tá? Na lâmina bimetálica, no elemento bimetálico, a diferença de dilatação e a atuação do disjuntor. Então, o aquecimento do bimetal, ele se abre. Tá? Aqui fala de disjuntores cíclicos e disjuntores não cíclicos. Os disjuntores cíclicos, no momento que essa variação de temperatura, né, ao resfriamento das lâminas bimetálicas, automaticamente o circuito volta a funcionar, sem necessidade da intervenção do homem para ir lá e rearmar a alavanca do disjuntor. Já os disjuntores que não são cíclicos, é necessário a gente fazer o rearme dele. Então é a questão da bin. Temperatura de regime de elemento bimetálico. Disjuntor motor. Vou falar deles aqui e a gente finaliza. Vamos fazer o seguinte, para a gente não ficar cansativo. Vamos pegar aqui, olha, só para a gente matar aqui o CAD Simulink. Só para a gente finalizar. A gente falou de fusível e falou dos disjuntores. Aonde que está isso no CAD Simulink? Então, o CAD Simulink é um software para a gente poder fazer simulação de comandos elétricos. Tá? Vou fazer uma simulação aqui de comandos elétricos. Então, o que eu quero fazer aqui? Olha, fusíveis, né? Eles estão sendo representados aqui, ó. Isso aqui são fusíveis. Meu F, simbologia aqui, ó. F. Aqui são seccionadoras confusíveis, tá? Ó. Seccionadoras confusíveis. E os disjuntores, eles estão aqui também. Deixa eu abrir aqui para vocês. Peraí que eu achei. Aqui estão os disjuntores, tá? Ó. Disjuntor termomagnético, tá? Então a gente já tem a simbologia pronta dentro do CAD Simulink. Se eu der o comando aqui de play, eu vou conseguir fechar esses contatos, tá? Ó. Ligo e desligo com o clique do mouse. Então estou apertando o botão direito do meu mouse, clicando e desligando. Mesma coisa com essas chaves aqui, ó. Então se eu colocar pegar um motor elétrico, né? Vou
pegar aqui vou dar um stop aqui na minha apresentação. Se eu pegar aqui um motor elétrico trifásico, eu vou conectar ele direto aqui no meu disjuntor, tá? Eu vou pegar minha alimentação aqui trifásica. Peguei aqui fase L1, L2 e L3. Os cabos, eu vou usar esse cabo aqui, olha, vermelho, positivo. Vou ligar aqui. Eu estou usando o mouse, tá? E arrastando para fazer essas linhas aqui. Eu vou perder uma aula depois explicando passo a passo esse software para vocês mexerem. Mas como a gente está falando de simbologia, eu quero já ir mostrando para vocês onde estão os componentes elétricos que a gente for abordando dentro do simulador. Então olha só, o motor está ligando através do disjuntor, ó, sentido dele aqui, né, sentido horário, eu já estou ligando aqui, o motor está entrando em operação, ok? Então estou utilizando aqui o meu disjuntor. Se eu quisesse utilizar a chave fusível, né, os fusíveis aqui, basta conectar eles nessa chave seccionadora. Basta a gente conectar. Então já consigo fazer a representação gráfica do meu circuito e realizar a simulação. Esse circuito aqui, ele vai te identificar curto-circuito, tá? Você consegue ver, ele vai te orientar com relação ao curto-circuito. Com relação à sobrecarga, dimensionamento, não. Mas curto-circuito, se você tiver feito a montagem errada, né, o diagrama errado, ele vai te indicar que está fechando curto. Ó, eu vou pegar aqui esse ponto e conectar nessa outra fase aqui. Vamos ver que se vai... Olha lá. Houve um curto, tá vendo? Ele já te indica que houve uma falha. Então, por isso que é interessante fazer a simulação de comandos elétricos nele, porque comandos, vocês vão observar que é muito fácil a gente criar situações de curto-circuito. Ele já te mostra que você está fechando um curto e te avisa. Beleza? Beleza. Pessoal, eu acho que para não ficar cansativo demais, como a gente está vendo muita teoria, vamos encerrar por hoje, tá bom? Beleza, professor. Amanhã eu vou fazer amanhã com vocês às 19h30, 19h20, eu mando o link para vocês. Eu vou atrasar um pouquinho, porque eu tô chegando bem tarde da empresa, tá? Tô chegando tarde. Vargem Grande, Slay. Vargem Grande. Também tô pra lá também. Tá chegando que hora? Nossa, se eu tô chegando em casa é 7h10. Isso aí. Tá chegando em casa 7h10. É mentira isso aí, vocês estão parando pro lanche. É. Conheço. É claro, eu vou vir direto. Aí é o seguinte, aí tem que chegar. Antigamente a gente chegava, né, de uniforme mesmo, já ia pra aula. Agora pra você chegar em casa, você tem que higienizar, né? Tomar um banho, alguma coisa assim. Aí, com certeza, tem que chegar direto no banheiro. Isso. Então 19h30. 19h30 no mais tardar, ok? Eu mando o link pra gente poder fazer. Beleza. Pessoal, obrigado então. Um abraço pra vocês. Até amanhã. Até mais. Falou, galera. Boa noite. Valeu. Valeu, boa noite. Valeu.